Quarta-feira, 23 de março de 2022. Mais uma pesquisa para as eleições deste ano. Desta vez, pesquisa Quest para a Bahia. Nós vamos examinar a pesquisa para o governo do estado, para o Senado e a eleição presidencial na Bahia. Tem novidades. Só dá Lula. Impressionante. ACM Neto que se cuide. Vamos olhar tela por tela, como temos feito aqui nos boletins eleitorais da Pós-TV 247? Eu sou Mauro Lopes. Vamos caminhar juntos, por mais esta pesquisa. Vou aumentar a tela aqui e vamos olhar uma por uma. Então, a pesquisa do Instituto Quest é uma pesquisa quantitativa. Foi realizado o campo entre 16 e 19 de março. Estou falando com você agora, dia 23 de março, já faz alguns dias. Há 1.140 entrevistas presenciais, sempre importante registrar isso. 2,9 pontos percentuais de margem de erro, quase 3 pontos, 3%, 3 pontos percentuais de margem de erro. O nível de confiança é 95%. Está aqui o registro Bahia 06141-2002. Está aqui o protocolo na Justiça Eleitoral. Vamos lá. Começando com a avaliação do governo Rui Costa. O governo Rui Costa muito bem avaliado na Bahia, realmente. Positivo, 44. Regular, 33. Negativo, apenas 16. O governo Rui Costa realmente tem um peso muito grande na opinião pública baiana. Avaliação do governo Rui Costa por sexo. Não tem nenhuma grande diferença, uma certa negatividade maior com homens. Vamos lembrar sempre que são os homens, do ponto de vista de gênero, a base do bolsonarismo e da direita no país. Avaliação do governo Rui Costa por faixa etária. Ele começa com a menor positividade nos mais jovens, 16 a 24, e vai num crescendo e fica ao redor de 45% em todas as outras faixas. Em relação à escolaridade, a maior positividade até o ensino fundamental, depois cai um pouco no ensino médio completo, de 48 para 40, e sobe um pouquinho, 43 para ensino superior. Avaliação do governo Rui Costa por renda. Também equilíbrio muito grande nas diversas faixas de renda, 43, 45 e 44 de positividade nas três faixas de renda. Em relação à região, olha aí, região metropolitana, as periferias, né? As periferias de Salvador é onde o governo tem maior apoio, 61% de positividade. Na capital, 53%. No interior tradicionalmente mais conservador, na Bahia, 39% de positividade. Por voto no primeiro turno nas eleições para governador, nas eleições que levaram o próprio Rui Costa ao governo em 2018. Então, para quem votou em Rui Costa, a positividade, a avaliação positiva, chega a 58%. Para quem votou em Zé Ronaldo, do União Brasil, ligado ao governador ACM Neto, a avaliação positiva cai para 25%, depois branco e nulo 17%, não votou 34%. Você diria que o governo Rui Costa está melhor nem pior, ou pior do que você esperava? Para 34%, número expressivo, está melhor do que eu esperava, 21%, pior, tem 40%, nem melhor nem pior do que a expectativa. Uma questão aqui que já, na verdade, está até superada, né? Esse assunto já foi virado a página do PT da Bahia, mas está aqui a pergunta. Você acha que o senador Jacques Wagner deveria concorrer ao cargo de governador? 40% sim, 50% não. É um percentual, em se tratando de pesquisa, muito positivo para Jacques Wagner e indica o enorme potencial da candidatura dele. Você acha que Jacques Wagner deveria concorrer ao cargo de governador, aí vinculada à avaliação do governo Rui Costa? Então, para quem pensa o governo positivamente, claro, 51%, a maioria acha que ele devia sim. Quem avalia regular, 39%.
Quem tem avaliação negativa, claro, aí a imensa maioria, 72%, é a base do carlismo e do bolsonarismo na Bahia, aí 72% dizem que não. Intenção de voto para governador. Prepare-se. Aqui é Lulão. Lula, impressionante a presença de Lula em todas as eleições para os governos estaduais. Intenção de voto espontânea. É baixa ainda em todo o país. De qualquer maneira, ACM Neto desponta com 13%, Rui Costa 3%, Jacques Wagner, e todos os demais 1%. Importante ter em mente que a ACM Neto não é a ACM Neto. A ACM Neto é o carlismo, né? É um traço histórico da Bahia, que começou com Antônio Carlos Magalhães, o ACM, depois seu filho Luiz Eduardo Magalhães, morto precocemente, e agora ACM Neto. Então, são 3 gerações do carlismo na Bahia, realmente são uma característica de estados, especialmente do Nordeste, em que dessas tradições ou dessas expressões de uma política que lembra o coronelismo e a tradição familiar, né, da sucessão familiar. Você prefere que vença um candidato a governador mais ligado a Bolsonaro, a Lula ou nenhum dos dois? Lula, 53%. Nenhum nem outro, 29%. Mais ligado a Bolsonaro, apenas 14%. Sinal do buraco em que Bolsonaro está enfiado na Bahia, que é o 4º maior colégio eleitoral do país. Não é pouca coisa. Então, São Paulo, Minas, Rio, Bahia. Intenção de voto para governador, primeiro turno, estimulada. Então, aqui a ACM nadando de braçada, 66% num cenário, 69% no outro, com a presença de João Roma, João Roma, é importante dizer, é um ex-integrante do carlismo, né? Hoje ele é ministro da Cidadania, é um bolsonarista, está no PL, não, desculpa, ele está no Republicanos, mas ele foi ao governo Bolsonaro como ministro da Cidadania como um representante do então DEM, agora União Brasil, e ligado com o nome de Antônio Carlos, de ACM Neto. Depois rompeu, tornou-se um bolsonarista. Então, ACM Neto, 66%, João Roma, 5%, Jerônimo Rodrigues, o secretário da Educação de Rui Costa, do PT, 4%, Kleber Rosa, do PSOL, 2%. Num cenário sem o João Roma, ACM Neto, 69%, Jerônimo, 6%, Kleber Rosa, 3%. Intenção de voto para governador no primeiro turno por sexo, não muda, né? O cenário igual, 66, 67. Por faixa etária, também pequena variação, mas a ACM Neto, interessante, ele vai caindo, ainda que levemente, conforme avança a faixa etária. Ele tem 70 na faixa mais jovem e cai para 60, com 60 anos ou mais. Intenção de voto, escolaridade, também cenário não de estabilidade, 63 para a ACM Neto até o ensino fundamental, 69 ensino médio, 71 ensino superior completo, os demais praticamente não oscilam. O Jerônimo Rodrigues, do PT, o secretário da Educação, sobe um pouco na faixa de ensino superior completo. A faixa de renda também, para estabilidade, né? A ACM Neto ali ao redor dos 66, 65, entre 65 e 70. O João Roma sobe na faixa mais rica da sociedade, vai até 10%. O Jerônimo Rodrigues também sobe um pouco. Por região, ACM Neto, capital 76, metropolitana 71, interior 63. Interessante, eu afirmei mais cedo de que o carlismo predomina no interior, mas ele está com uma intenção de voto diminuta no interior, o que talvez possa ser explicado. Vocês veem que João Roma cresce ali no interior, exatamente pela ação do Ministério da Cidadania nas cidades do interior baiano. Intenção de voto para governador, conforme a avaliação do governo Rui Costa. Então, veja, mesmo quem considera o governo Rui Costa positivamente, tem uma adesão grande à ACM Neto, 68%. 74% regular, 56% negativo. O cenário para Jerônimo Rodrigues um pouco melhor,
né, para quem olha positivamente para o governo Rui Costa, 8%. A oposição, aqui é interessante, que a oposição mais clara à ACM Neto vem do bolsonarismo na Bahia, né, 14% para João Roma, entre quem tem um olhar negativo, para quem tem um olhar negativo para o governo Rui Costa. Então, ali, quem tem um olhar negativo para o governo Rui Costa, 14% indicam voto em João Roma, Ministério da Cidadania. Aqui a negatividade é a oposição entre o PT e o bolsonarismo, claro. Intenção de voto para governador por voto no primeiro turno nas eleições para governador de 2018. Baixa mudança, como se nota. Quem votou em Rui Costa, 71% opta por ACM Neto, quem votou em Zé Ronaldo, 70%, então estabilidade grande ali. Intenção de voto para governador relacionada com a intenção de voto para presidente. Então, quem indica Bolsonaro? 67% votam em ACM. Quem indica Lula? 67% em ACM. Quem indica Ciro? Há uma identificação grande entre a ACM e Ciro Gomes. É um tema, a possibilidade de coligação do União Brasil com o PDT. Nessa altura do campeonato não sabemos o que vai acontecer, mas é 89% o eleitorado de Ciro Gomes. João Dória, 59%, Moro, 97%. João Roma cresce no eleitorado de Bolsonaro e de João Dória. Jerônimo Rodrigues cresce, claro, no eleitorado de Lula, vai a 6%. Intenção, agora aqui, agora muda tudo. Intenção de voto para governador, fazer a comparação com a explicitação ou não do apoio dos candidatos a presidente. Então, primeira pergunta, você mudaria o seu voto se o seu candidato fosse apoiado por Lula? É uma taxa altíssima, 48%. Então, praticamente metade do eleitorado diz que mudaria o voto, dependendo do apoio de Lula. Nós vamos ver o resultado disso daqui a pouco, né? Isso vai decrescendo, tá certo? Em relação ao voto de Rui Costa, cai para 39%, já que Wagner 33%, Bolsonaro muito mal, lá apenas com 29%, poder de influência do Bolsonaro baixo na Bahia, e o ex-governador Paulo Souto também muito baixo, 24%. E aí pronto, muda tudo o cenário. Se os candidatos e aliados fossem estes, em quem você votaria para governador? Então aqui é o seguinte, se for explicitado o apoio de Lula Jerônimo Rodrigues, ele vai para 37%. Se a margem de erro é 2,9, praticamente 3 pontos percentuais, vamos fazer a conta? 38, 39, 40. ACM Neto cai para 43, aparecendo como candidato independente. Então, vamos lá, 43, 42, 41, 40. A rigor, até um empate técnico, pode-se dizer, com a explicitação do apoio de Lula. O cenário muda muito. João Roma, com apoio de Bolsonaro, vai a 9%. Intenção de voto para governador, comparação em relação ao apoio. Então, quando não é explicitado o apoio, a CM Neto tem 60%. O segundo turno ali está claramente errado, tá? É no primeiro turno. Vocês estão vendo, você está vendo lá em cima? Intenção de voto para governador, segundo turno estimulada. Não. Intenção de voto para governador, primeiro turno estimulada, porque tem várias opções, como dá para ver, aliás, 3 opções pelo menos. Então, quando não tem a explicitação do apoio, a CM leva de Jerônimo por 66-4. Quando é explicitado o apoio, 43-37. Jerônimo vai para os calcanhares até com uma situação de empate técnico com a CM Neto. Intenção de voto para governador, agora segundo turno. Aqui não tem a questão da explicitação do apoio, aí a CM volta àquela condição confortável que tem antes, né, quando esse apoio não é explicitado. 72-10 de Jerônimo Rodrigues, 72-10 em relação ao João Roma. Intenção de voto para governador segundo turno, por intenção de voto para governador no primeiro turno. Então, quem escolhe João Roma... Peraí, deixa eu ver.
Quem escolhe? João Roma, no segundo turno, vai 47 para CM, 29 para Jerônimo. Quem escolhe? Kleber Rosa, vai 53 para CM, 47 para Jerônimo. Conhecimento e voto pré-candidatos a governador. ACM Neto, veja, conhecimento muito grande, rejeição 22. Olha só, olha a possibilidade que tem Jerônimo Rodrigues. 82% do eleitorado diz que não conhece Jerônimo Rodrigues. Então, aquele fenômeno dele ir para os calcanhares do ACM é sendo, inclusive, alguém desconhecido pelo eleitorado baiano. Então, um potencial muito grande para Jerônimo Rodrigues. Intenção de voto agora para o Senado espontânea. Praticamente não tem definição nenhuma. Né? Esse é o cenário em todo as eleições em todo o processo para o Senado dos estados. Agora vamos ver estimulado, que é o que interessa. No cenário 1, Otto Alencar, atual senador, pelo PSD, ele lidera em todos os cenários, tá? Com 21%. Em segundo lugar, vem Zé Ronaldo, do União Brasil, com uma posição, ele é, então, do carlismo, ex-prefeito de Feira de Santana, 13%. Depois, João Leão, do PP, ele é o atual vice-governador de Rui Costa. Aí vem Márcio Marinho e depois Raíssa Soares. Raíssa Soares é a doutora Cloroquina Bahia, bolsonarista radical do PL. Marcelo Nilo, do PSB, tem 4, e Tâmara Azevedo, do PSOL, 3. No cenário 2, vamos ver os 3 que estão, de fato, na disputa ali, né? Otto Alencar, 24, Zé Ronaldo, 16, João Leão, 13. Esse cenário é um cenário sem Márcio Marinho e sem Marcelo Nilo. Num cenário só com os 3, as mudanças, as variações não são grandes. Veja, Otto Alencar, 26, Zé Ronaldo, 20, João Leão, 16. O que faz prever uma disputa para o Senado na Bahia com favoritismo de Otto Alencar, mas não é um Datena em São Paulo. A situação na Bahia é uma situação de disputa para o Senado. Ele não tem uma frente tão larga, não é um Romário no Rio de Janeiro, ele não tem uma frente tão larga assim, será uma eleição disputada essa do Senado. Vamos ver a evolução da campanha eleitoral. Tá? Não há grandes mudanças em relação ao voto por gênero, faixa etária também poucas mudanças, como dá para notar até pela imagem, né? Um relativo equilíbrio. Por escolaridade também, você veja que é uma distribuição muito similar por toda a sociedade, por todo o eleitorado baiano, em relação à intenção de voto para senador. Aqui, por renda, também o Otto Alencar tem uma performance melhor nos estratos de maior renda, mas esse é o cenário também igual para Zé Ronaldo e para João Leão. Crescem conforme vai subindo a faixa de renda. Intenção de voto, mudança de região. Então, o melhor resultado para Otto na capital, 24, na região metropolitana, 16, no interior, 21. Quem tem... os demais têm um relativo equilíbrio. Márcio Marinho é quem tem uma situação de melhor condição na capital. Né? O Márcio Marinho é o deputado federal do Republicano lá na Bahia. Ele tem uma condição melhor na capital, bispo da Igreja Universal, tá? Então, vinculado aí do Republicano, é o partido da Igreja Universal, e ele é radialista, ele tem um programa de grande sucesso em Salvador, tem história nesta área. A intenção de voto para senador estimulada conforme a avaliação do governo Rui Costa. Então, dá para ver a vinculação que se faz, o eleitorado faz entre Otto Alencar e o governo Rui Costa. Otto Alencar hoje é desse campo vinculado a Rui Costa e aliado do PT na Bahia. É a melhor performance dele entre o eleitorado de Rui Costa. Intenção de voto para senador, conforme a intenção de voto para governador. O Otto dispara na intenção de voto de quem vai votar em Jerônimo Rodrigues. Então, essa identidade é clara.
Intenção de voto para senador, conforme a avaliação do governo Bolsonaro, ali, quem sobressai é a doutora Cloroquina, Raíssa Soares, do PL, tá? Quando tem uma avaliação em relação ao governo Bolsonaro. Para quem avalia positivamente o governo Bolsonaro, a Raíssa Soares assume primeiro lugar com 21%. Aí ela praticamente desaparece com 4,4% para quem avalia regular e negativamente o governo Bolsonaro. Tá? Otto Alencar vai crescendo conforme a visão negativa para o governo Bolsonaro. Como o governo Bolsonaro é muito mal visto na Bahia, a notícia não é ruim para Otto Alencar e é desastrosa para a doutora Cloroquina. Intenção de voto para senador conforme a intenção de voto para presidente. Eu estou mostrando para você tela sobre intenção de voto para presidente, mas nós não vimos ainda. Ela vai aparecer mais embaixo na pesquisa, tá? É uma antecipação aqui. Então, para quem... Otto Alencar, veja ali. Quem vota em Lula, Ciro Gomes e João Dória, isso expressa claramente o voto bem à frente para Otto Alencar. Né? Para quem vota em Bolsonaro, Otto Alencar fica bem abaixo, bem abaixo. Conhecimento e voto dos pré-candidatos ao Senado, vamos em frente, tá? O Otto Alencar disparadamente mais conhecido, tá? E também com maior rejeição, normal, um político antigo, e quanto maior a projeção, quanto menos conhecido, menor é a tendência de rejeição no eleitorado. Avaliação do governo Bolsonaro, muito mal, Bolsonaro, 13% de positivo, 22% de irregular, 62% de negativo na Bahia. Presidente Bolsonaro merece ser reeleito? 79%, praticamente 80% dizem não, barram Bolsonaro. Intenção de voto para presidente, vamos lá. Na espontânea, Lula 40, Bolsonaro 11, é um deslavado, o resto tudo na faixa do 1. Impressionante a vantagem de Lula. Agora, no cenário estimulado, Lula 62, Bolsonaro 15, Ciro 5, Moro 3, André Janones 3, João Dória 1, Simone Tebet 1 e o resto 0. Sem Moro, sem Janones, sem Tebet, sem Alessandro Vieira e sem Felipe Dávila, fica assim. Lula sai de 62 para 64, Bolsonaro de 15 para 16, Ciro Gomes de 5 para 6. Vocês veem, a alteração é pequena, vantagem por larguíssima margem do ex-presidente Lula. Intenção de voto, segundo turno para presidente na Bahia, no Colégio Eleitoral Baiano. Lula 70, Bolsonaro 19, Lula 69, Moro 14, Lula 71, Dória 9, Bolsonaro perde para Moro na Bahia, 36 para Moro, 23 para Bolsonaro, perde até para João Dória, para o praticamente inexistente João Dória, 36 para Dória, 24 para Bolsonaro. Essa é a situação de Bolsonaro no Nordeste em geral e na Bahia em particular. Intenção de voto para presidente no segundo turno, conforme a intenção de voto para presidente no primeiro turno. Então, quem escolheu Ciro Gomes, 61% vota em Lula. Quem escolheu Moro, 26% vota em Lula. Quem escolheu Dória, 48% vota em Lula. Quem escolheu Ciro Gomes, 14% vota em Bolsonaro. Quem escolheu Moro, 46% vota em Bolsonaro. Quem escolheu Dória, 41% vota em Bolsonaro. Problemas e percepções políticas. Quem acompanhou aqui a apresentação sobre o cenário no Rio de Janeiro vê a mudança. No Rio de Janeiro, saúde e pandemia aparece destacadamente como o maior problema. No resto do país, até agora, nas pesquisas que a gente está acompanhando, é a economia que aparece disparadamente na frente, como aqui, 33% economia, 26% saúde e pandemia, 11% questões sociais, 10% violência. Importante registrar que aqui não é mais apenas pandemia, saúde / pandemia, então engloba todos os temas vinculados à saúde. Intenção de votos para governador, primeiro turno, estimulada sobre qual é o problema mais grave que a Bahia enfrenta hoje. Tá? Então, também, a Semineto nadando de braçada nessa pesquisa. O interessante é a percepção sobre corrupção, né? Jerônimo Rodrigues vai aparecer com uma intenção de voto maior para quem olha para a corrupção. Isso, é claro, é o efeito dessas décadas de predomínio do carlismo ali.
Intenção de voto para presidente no primeiro turno, na Bahia. Qual o problema mais grave que o estado da Bahia enfrenta hoje? Veja também, mais uma vez, pouca diferença em relação ao Lula. Ele tem 67 para a economia, 60 para a saúde, 67 questões sociais, 60 violência, 71 corrupção. Bolsonaro tem um desempenho um pouco melhor nos temas violência e corrupção, são os bordões de Bolsonaro. Como você avalia as ações do governo do Estado, importante, não o governo Bolsonaro, governo do Estado, para ajudar as comunidades afetadas pelas chuvas do início do ano na Bahia? Positivo 36, regular 33, negativo 25. Então, há uma percepção muito de uma atuação destacada de Rui Costa no combate às chuvas. E isso aqui tem um certo equilíbrio em todo o estado, né? 39 de positividade na capital, 37 na região metropolitana, 34 no interior. Pandemia. 45% das pessoas dizem-se muito preocupadas, 41 pouco, 14 nada preocupado. Sobre uso de máscara, 40% acho que as pessoas deveriam continuar usando máscara em todos os locais. 44% acho que apenas em locais fechados e 14% abolição das máscaras. Isso é um cenário do país inteiro, as pessoas não estão embarcando nessa coisa do fim da máscara. Pode até não usar, mas a opinião delas é de que não dá para deixar de lado as máscaras. 68% considera que a sua situação para pagar as contas piorou nos últimos 3 meses. O cenário do Nordeste é aterrador. Pessimismo em relação ao que vem adiante. Para 46% a situação dos próximos 12 meses a economia brasileira vai piorar. Quem é o maior responsável pelo aumento no preço dos combustíveis? Bolsonaro, 33%. Petrobras, 15%. O discurso de Bolsonaro repercute pouco no Nordeste, responsabilizando os governadores. Está ali na mesma faixa que guerra entre Rússia e Ucrânia, 12%. Quem é o maior responsável pelo aumento nos preços dos combustíveis no Brasil por renda familiar? O cenário vai crescendo na responsabilização a Bolsonaro, quanto maior a faixa de renda, 32%, 34% e 37%. Hábitos de mídia na Bahia. A TV está sempre acima de 50% no tema de informação política. Redes com 55% na Bahia. Não é um cenário diferente do resto do país. 19% redes sociais, sites, blogs 7%, amigos 7%, jornais 4%, rádio 3%, WhatsApp lá embaixo 2%. Avaliação do governo Bolsonaro. Então, para quem se informa por TV, 67% tem um olhar negativo para Bolsonaro, 53% para quem olha para o governo Bolsonaro a partir das redes sociais e 54% para quem olha para sites, blogs e portais de notícias. Avaliação do governo Rui Costa agora, em relação ao hábito de mídia. Para quem olha para o governo Rui Costa, a pior avaliação é para quem enxerga o governo Rui Costa tendo como fonte de informação sites, blogs e portais de notícias, 31% de negativo. No caso da TV, é 52% de positividade. Impressionante. Interesse sobre política, opinião sobre partidos. PT, uma posição realmente de grande destaque. 53% rejeitam todos os partidos, 48% não rejeitam nenhum, 26% identificam-se com o PT, 2% com o DEM, o partido de origem de ACM Neto, e antes disso a Frente Liberal, e antes disso PDS, e assim vai. 13% rejeitam o PT na Bahia. E aí vem o perfil da amostra, aí são os detalhes técnicos, já não importam tanto assim para nós. Tá aí. Eu sou o Mauro Lopes, esse foi mais um Boletim 247 sobre as pesquisas e as eleições de 2022. Se você não está inscrita ainda na Pós TV 247, vem para cá, junte-se a nós, vamos chegar a 1 milhão de inscritas e inscritos até o início do segundo semestre, já estamos caminhando para 900 mil nesse momento. Você pode mandar seu superchat nas transmissões do 247, dar seu like em todas as transmissões como essa, pode se tornar membro ou membra da Pós TV 247, assinante do Brasil 247, e com isso ser uma pessoa que constrói conjuntamente a mídia independente do país.
A gente volta a qualquer momento com outro Boletim 247. Até logo.